Boa tarde, meus alunos queridos do meu coração. Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje, conforme eu tinha combinado com vocês, na aula do pré-ENEM, que ocorreu no sábado passado, eu estarei mostrando para vocês do porquê que a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2, então a aplicação aí do Teorema de Pitágoras, belezinha? E também eu estarei fazendo para vocês, não era para eu vir aqui, a aplicação também do Teorema de Pitágoras, aproveitando para a gente descobrir e memorizar a diagonal do quadrado. São duas aplicações bem importantes do Teorema de Pitágoras. Tudo bem? E terminar de fazer aqueles exercícios que eu tinha comentado com vocês, que eu faria em vídeo, ok? Sejam bem-vindos, deixem um like de vocês, curta, compartilha. E essa aula eu espero ser rápida, ser breve e, como sempre, ensinar um pouquinho mais de matemática para vocês. É um prazer tê-los aqui comigo. Para quem não me conhece, meu nome é Samantha, Prof. Sá, e eu estou com essa iniciativa aqui no meu canal de matemática. Como é algo novo, eu preciso muito do seu comentário, do seu like. Eu sei que isso é um merchan chato pra caramba, mas vocês não têm ideia do quanto isso incentiva a gente a continuar, criar novos vídeos, ter novas ideias e quem sabe futuramente a gente crescer esse canal e esse projeto aqui. Então, é muito importante que você deixe seu like, que você me ajude, porque depois você vai poder dizer, eu ajudei ela lá quando ela estava começando, eu acreditava que ela era sensacional. Brincadeiras à parte, vamos lá? Let's go! Galerinha, o que eu quero que vocês lembrem? O triângulo equilátero ele tem três lados iguais, automaticamente todos os ângulos internos serão a mesma medida, certo? E se ele tem três lados iguais, a altura aqui, ó, como esse lado é igual e esse lado aqui é igual a esse, e a altura liga formando um ângulo reto, nós temos que esse triângulo é congruente, o triângulo da direita, ele é congruente ao triângulo da esquerda. Por qual fato, professora? Porque o caso de congruência é hipotenusa, cateto e ângulo reto. Tudo bem? Então, se aqui esses triângulos são iguais, esse pedacinho aqui ó, é igual a esse pedacinho aqui. Então, se for dividido no meio, equivale a L sobre 2 e eu quero descobrir quem é a altura. Tudo bem? Feito isso, eu aplicarei o Teorema de Pitágoras. Quem não lembra é o ABC. Prof, só que esqueceu do quadrado. Isso, A ao quadrado é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. O A é a nossa hipotenusa, é o lado oposto ao ângulo reto, então é L ao quadrado. Os catetos não fazem diferença, tá? Então, eu vou pôr H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado, certo? Como eu quero achar a altura, eu vou isolar a altura, tá? Então, vou deixar o L ao quadrado aqui. L sobre 2 ao quadrado, positivo, o reverso vai passar menos. L ao quadrado é o próprio L ao quadrado. E 2 ao quadrado, 4. Sobrando pra gente H ao quadrado lá de cá. Lembrem, gente, tirar MMC é tornar o denominador igual. Se não tem nada aqui, a gente coloca 4, mas o mestre que manda. Fez em cima, faz embaixo. Tudo certo até aqui? O nosso denominador, então, vai ser 4, ok? Vou manter a mesma cor, para ficar organizadinho. Se você tem 4 de uma coisa e tira 1, porque quando tem nada atrás é 1, vai sobrar 3L ao quadrado. O reverso da potência, a operação inversa da potência é a radiciação, por isso que a gente passa a raiz dos dois lados. Raiz de 3 não tem raiz, então permanece. Raiz de L ao quadrado é L e raiz de 4, 2. E aqui faz o tchan-tchan. Prof, mas por que a raiz corta? Eu sei que quem é meu aluno já ouviu isso aqui em outro momento, mas às vezes o coleguinha que está aqui assistindo não viu. Vou fazer rapidinho, eu prometo. Se você tem uma letrinha e essa letrinha está ao quadrado, a gente tem um solzinho aqui, ó, galerinha. E esse solzinho aqui, perfeito, né? Claro, como sempre. Quando não tem nada aqui fora é o 2, tá? Ele vira uma fração. Toda raiz vira uma expoente com fração, certo? Tá vendo o carinha aqui que estava na sombra, dentro da raiz? Ele sobe para o sol. E o carinha que estava exposto ao sol, ele desce para a sombra. Então, todo expoente fracionário é uma raiz ou vice-versa, tá? E 2 dividido por 2 é 1. Por isso que todo número dentro de uma raiz ao quadrado, quando positivo, pode cortar, pode sobrar só um número, certo? Raiz de 2 ao quadrado é 2, raiz de 5 ao quadrado é 5, ok? Se fosse raiz quarta de b ao quadrado, você poderia simplificar. A gente não pode simplificar a fração, então ficaria raiz de b. Lembrando que se for 2, eu não tenho necessidade de colocar. Primeira aplicação do Teorema de Pitágoras, altura do triângulo equilátero. Nós sabemos que a área de qualquer triângulo é base vezes altura dividido por 2.
Aí, se eu fizer metade, a base é o próprio lado, certo? E a gente acabou de deduzir a altura, que é L raiz de 3 sobre 2. Fazendo L vezes L, fica L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, que foi uma das fórmulas que na aula de sábado eu disse que vocês não poderiam esquecer. Do you remember that? Alright, congratulations for you. Ai, gente, eu adoro matemática, mas eu também estou aprendendo a gostar de inglês. E te oriento a sempre fazer isso, tá? Estude inglês, porque inglês é maravilhoso. Do quadrado também, a diagonal do quadrado. O que é diagonal? Liga de um vértice ao outro, não consecutivo, tá? E se você observar, a aplicação para achar a diagonal do quadrado também é uma aplicação do Teorema de Pitágoras. Aqui é o lado, lados iguais. Aqui eu quero achar a diagonal, a gente chama de D. Aplicando o ABC, o Teorema de Pitágoras, D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Alright? D ao quadrado, L ao quadrado mais L ao quadrado é 2L ao quadrado. O reverso da potência é a radiciação, tcham, sobre o D. L ao quadrado sai L, raiz de 2. Então, essas duas aplicações, pessoal, elas são bem importantes e com certeza você precisa sabê-las, porque no Enem sempre cai essa parte básica aqui de geometria plana. Tudo bem? Muito bem. Aí, pessoal, tinha esse exercício aqui, o número 7. Talvez não vai ter muita conexão com o que a gente acabou de ver, mas é porque eu falei que eu tinha ficado de fazer esses 2 exercícios ou 3 na última aula do pré-ENEM e falei que faria um vídeo e mandaria para vocês, inclusive o PDF dessa aula, lá no Classroom. Alright? Então, let's go. Um suporte instalado no box de um banheiro para serem colocados recipientes shampoo, condicionador e sabonete líquido, certo? Daí, ele pede pra gente que o recipiente de cada produto tenha a forma de um cilindro circular reto e o raio desse cilindro é igual a 3. Para maior conforto no interior do box, a proprietária do apartamento decidiu comprar o suporte que tiver a menor área, certo? Inteiramente, desde que a base ficasse inteiramente sobre o suporte, mas ele quer a menor área, certo? E vai ser colocado os recipientes, né, de condicionador e sabonete líquido, certo? Então, três circunferências, né, 3 círculos. Shampoo, condicionador, sabonete líquido. Tudo bem? Gente, pensa com a prof. Lembra que o pior que cair um raio na sua cabeça é cair um diâmetro. Então, se o raio é 3, o diâmetro é 6, o contorno desse... Aí eu até fiz uma colinha aqui, ó, para ajudar vocês. Então, aqui caberia um círculo completo, porque o raio aqui é 6, ó, 6, certo? Só que se vocês observarem, não ia caber totalmente 3 completo, como pede o exercício, porque aqui, ó, embaixo é 12, mas aqui ia ficar um pedacinho de fora, ali também, ele pede completamente. Então, já tá fora. A número 2 caberia, né, os 3, porque que se o quadrado de lado 12, raio 6, diâmetro 6, 12, então caberia até 4, mas a gente precisa só de 3 círculos, né? Aqui não caberia porque ficaria metade para fora e só um, a gente precisa de 3, né, partes circulares. No quadrado caberia um único, a gente precisa de colocar 3. E se vocês observarem, isso aqui é 1/4 de circunferência, tá? De um círculo, ou de uma circunferência, né? E se vocês observarem, cabe claramente as 3 aqui, né? Porque é maior do que 12, então cabe. Então, a gente está entre a 2 e a 4, só que a gente precisa da maior área. A gente sabe que a área de um quadrado é lado ao quadrado, então é 12 ao quadrado, que dá 144. E a área de um círculo é a pizza, lembra? Então, a área de um círculo é o πr ao quadrado, ZZ, r ao quadrado. Então, a nossa área fica π vezes 13 ao quadrado, certo? Só que tem um BO, é 1/4 do círculo, então tudo isso dividido por 4. Ele pede para a gente considerar o π como 3,14. Então, 3,14 vezes 169 dividido por 4. Eu vou fazer esse aqui dividido por 4, tá? Se vocês observarem, metade de 3,14 dá 1,57, certo? 1,6 dá 0,8 aproximadamente. Claro que eu dei uma arredondada aqui boa, mas eu acho que dá pra gente ter uma ideia, tá? Fazendo 169 vezes 8, 8 vezes 9, 72 vão 7, 6 vezes 8, 48, 55 vão 5. 8 vezes 1, 8, 8 com 5, 13, volta só uma casa, né? 135,2 centímetros quadrados. Ou seja,
a estrutura 4 é a mais indicada, ela é menor do que a área do quadrado. Então, qual que seria o gabarito? Letter D, ok? Number 4. Não, number 4 não, né? É o 5, tá? Então, number, I don't know. Fechou, galerinha? De boa. Eu achei que eu tinha colocado o número errado. Uma indústria recortou uma placa de metal no formato triangular, conforme a figura 1, com lados 18, 14 e 12, certo? A peça triangular ABC foi dobrada de tal maneira que o vértice B ficou sob o segmento AC. Sabendo que DE ficou paralelo a C, ou seja, se é paralela à medida ali, elas formam bases, né, paralelas uma com a outra. ACB é o menor ângulo, então esse aqui é o menor ângulo, certo? Cadê? O ângulo ACB é o menor que o ângulo CAB. Então, se o ângulo ACB é menor que o ângulo CAB, o lado oposto aqui tem que ser menor do que esse daqui, certo? E este é menor do que o ângulo ABC. Então, ó, ACB é menor que CAB, que é menor que ABC. Em outras palavras, eu posso dizer que C é menor que A, que é menor que B. Ou seja, B é o maior ângulo, certo? Se B é o maior ângulo, quem é o maior lado? 18, certo? Depois do B, que B é maior que A, e A é maior que C. Então, se A é maior que C, esse aqui é o segundo maior lado. Esse aqui mede 14 e esse aqui mede 12. Tudo bem? Então, indicamos aí as medidas. Galerinha, o que eu quero que vocês percebam é o seguinte. Vocês concordam comigo que exatamente esse triângulo aqui de cima, essa parte aqui de cima, ó, se vocês observarem, foi exatamente ela que dobrou. E se ela dobrou e essas retas ficaram paralelas, isso aqui, ó, essa medida aqui, quando dobrada, ela ficou exatamente igual a essa medida aqui, ó, certo? Ou seja, se essa altura do menor é proporcional do maior, por causa dessa base paralela, todas as medidas são proporcionais. Mas por quê, prof? Porque essa reta aqui na paralela de baixo, ângulo, ângulo, caso de congruência, ó. Então, se eles são, congruência não, semelhança. Se eles são semelhantes, a altura é semelhante, os lados também serão. Então, a altura não é metade da altura grandona? Então, se você observar, se todo esse lado mede 12, aqui vai ficar metade, metade. Aqui é 6, aqui é 6. Então, 6, 6. Tudo é 14. Vai ficar 7, 7, certo? E se embaixo é 18, aqui em cima mede 9. Aí ele quer o segmento DB, 6. O segmento BE, 7. E o segmento EC, 7. 7 com 7 são 14. 14 com 6, 20. De buenas, né? Parecia difícil, mas não é tanto, ok? E a última questão. Muitos brinquedos que frequentemente são encontrados em praças e parques públicos apresentam formatos de figuras geométricas bidimensionais e tridimensionais. Uma empresa foi contratada para desenvolver uma nova forma de brinquedo. A proposta apresentada pela empresa foi de uma estrutura formada por hastes metálicas conectadas umas às outras, como apresentado na figura. Com base na proposta apresentada, quantas figuras geométricas de placas são formadas pela união das bases? Eu quero que vocês percebam o seguinte. Um cubo, né, conhecido também como hexaedro, um dos sólidos de Platão, ele tem 6 faces, certo? E cada face do cubo é um quadrado, ok? Então, cada face é um quadrado. Só que se o cubo tem 6 faces e tem o cubo de fora e o cubo de dentro, nós temos no total 12 quadrados, ok? Então, nós já poderíamos descartar a letra E, ok? Agora, beleza. Se vocês observarem, quando a gente olha aqui, ó, isso daqui é chamado de trapézio. E ele é um trapézio isósceles por qual motivo? Se vocês observarem, essa medida aqui é igual a essa. Então, nós chamamos de trapézio isósceles, ok? Só que se vocês observarem, nós temos o da frente, o de trás, o de lado e aqui. Então, aqui em cima a gente tem 4 trapézios, certo? E embaixo a mesma coisa, mais 4 trapézios. Só que pensa com a prof, se eu já contei esse trapézio aqui, já contei esse trapézio aqui, eu não vou contar o trapézio de novo lá em cima, né? Porque esse aqui já foi contado aqui.
Então, eu tenho mais 2 só na lateral para contar aqui, certo? E mais 2 para contar aqui, que é o lado de trás e aqui da frente. Então, 4 com 4, 8. 8 com 4, 12 trapézios isósceles e 12 quadrados. Espero que tenha dado para entender. Um beijo, muito obrigado. Deixe seu like, compartilha, comenta. E a sua presença é muito importante. Eu desejo toda a sorte do mundo para vocês nesse Enem que tá chegando. E vamos lá, precisando de mim, eu estou à disposição de vocês. E eu espero que vocês sejam muito felizes no Enem, que vocês consigam ir lá e fazer o melhor de vocês. Um beijo da Prof. Sá ama vocês e até mais.